Bom, continuando então nossa aula. Relembrando aqui, peguei então o material, né, vou encher ele aqui de semicondutores. Então eu vou ter diversos átomos de silício nessa parte, diversos átomos de silício nessa parte, ou seja, quando eu tenho a junção, né, e eu carrego esse cara aqui de chamados tetravalentes, eu crio então dentro dessa minha estrutura, que a gente chama essa estrutura de estrutura P, lacunas. E quando eu pego o outro lado da minha estrutura, né? Então tô cheio lá de átomos de silício aqui, ó, tá? Então, tudo silício, um monte de átomo de silício. Só que eu carreguei esse cara cheio de tetravalente para fazer as ligações covalentes ali, né? E acabou que quando formou o parzinho lá de silício com, por exemplo, o bório lá, ficou faltando alguém na jogada, né? Alguém ficou sozinho, com espaço vazio, que criou então as nossas lacunas, né? Vou até colocar aqui, ó, lacunas. Bom, do outro lado, eu vou então pegar essa minha estrutura de silício e vou colocar nela átomos polivalentes, o que gera elétrons livres. Quando eu falo que eu vou colocar o material, a gente fala que nós estamos dopando, ou seja, eu estou colocando nessa minha estrutura atômica de silício, então eu estou dopando ela com impurezas. E essas impurezas podem ser então átomos tetravalentes ou átomos polivalentes. No caso do polivalente, como eu vou ter então vários elétrons livres, que lembra, ele vai ser ali de 5, 6, 7, 8 elétrons. O silício é só 4, então quando houver a combinação ali de moléculas, de átomos, alguém vai ficar sobrando a história. Aqui eu tenho alguém sozinho, e aqui do lado eu vou ter alguém sobrando. Aí você já viu que vai dar para fazer, né, o parzinho aí da galera. Então, beleza. Então eu tenho isso aí. Então, este lado, como tem elétrons sobrando, a gente chama ele de camada N, né? Ou seja, de cristal N. Agora nós temos então o meu cristal P e meu cristal N. P, tetravalente, tem lacuna, N, polivalentes, tem elétrons livres. O que acontece? No momento que a gente faz a junção desses dois cristais, aqui onde está essa linha preta, vai acontecer o que? O que a gente chama de atração, né? Então o elétron vai olhar para a lacuna e falar assim, nós dois combinamos. E eles então começam a unir-se. Nesse exato momento que eles começam a se unir, vou apagar essa linha preta aqui, ó, porque não tem barreira, né? E aí, vou pintar de preto para ficar mais fácil. Esses caras aqui, ó, começam a se juntar. Mas quem começa a se juntar? Somente os elétrons que estão próximos das lacunas. Porque para esse elétron que está aqui atravessar todo mundo, ele gera um grande atrito. Então ele precisa de alta energia para sair da camada dele, ou seja, da última camada dele, atravessar todos os outros, ou seja, energia sobre energia, até achar uma lacuna. Então é a mesma coisa, para esse elétron que está aqui chegar nessa lacuna, não tem como. Passando entre eles, ele não vai conseguir. Então, somente aqui no meio, ou seja, os elétrons que estão mais próximos das lacunas, conseguem fazer o par, né? Então, basicamente, a gente vai ter uma estrutura aqui. Vou colocar de preto mesmo aqui, só para facilitar. Bom, e aí
Aonde criou isso aqui, a gente fala que no momento então que o elétron e a lacuna se uniu, formou-se uma junção ali no centro. Essa junção nós damos o nome para ela de, então vou pôr aqui, ó, nós chamamos ela de camada de depressão. É depressão mesmo, não é depressão não, é depressão, viu? Então essa camada de depressão é onde eu tenho então a junção elétron-lacuna que solidificaram, ou seja, deram tão certinho que não tem como mais separar. Então houve aí a camada de depressão juntamente com as nossas duas, né, com a combinação dos dois cristais, tá ok? E agora, o que acontece? Essa junção, camada de depressão ou então barreira de potencial, né? Cada tipo, quando eu estou usando uma estrutura de silício, é diferente de uma estrutura de germânio. Então, por exemplo, a camada de depressão, essa barreira de potencial, essa junção, quando nós estamos falando de modo ideal, ou seja, modo perfeito, eu não tenho resistência, né, para esse elétron sair daqui e chegar aqui. Então, no modo ideal, nós falamos que essa junção tem um valor de 0 volts, ou seja, não tem força nenhuma. Quando a gente fala de uma estrutura, né, desse cristal, que a gente chama na verdade ele de diodo, e quando ele é de silício, ele vale 0,7 volts, ou seja, eu preciso de uma tensão maior do que 0,7 para que esse elétron que está aqui no finalzinho tenha força o suficiente para atravessar todo mundo e achar a lacuna para ele. Ou seja, para então ter fluxo de corrente elétrica através dessa estrutura, né, que esse aqui agora nós vamos chamar essa estrutura aqui de diodo. Então, para atravessar esse diodo, ele precisa de uma tensão maior do que 0,7. Nas estruturas de germânio, é 0,3 volts. É lógico que também são situações ideais, né? Lógico que no real, quando a gente for medir lá o silício, pode ser que com 0,5, 0,6 volts ele já esteja conduzindo perfeitamente, tá ok? Então depende muito. Esses aqui são valores teóricos, né? São valores ideais para a gente poder desenvolver o projeto, calcular e etc. Na prática vai ter uma mudançazinha aí de valores, né? Coisa pouca, mas vai acontecer. Então na hora que a gente for fazer aqui a prática, a gente vai fazer essa medição e aí vocês vão poder ver de fato qual que está sendo a tensão ali naquele circuito, ok?